Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Noticiário Tortuga. Hoje vamos traçar um panorama do mercado do leite em 2021 e conhecer um pouco do trabalho da NWF Brasil. O Noticiário Tortuga segue no caminho da informação do mundo pecuário. E no setor leiteiro, muitas variáveis geram impactos e obstáculos para a consolidação do mercado no Brasil. O Cairo Rodrigues já está com o nosso convidado, que é da Embrapa Gado de Leite. Cairo. Vamos agora para Juiz de Fora conversar aqui com o Glauco Rodrigo. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado, Cairo. É um prazer estar aqui com você e com todos que nos assistem aí. A gente que agradece mais uma vez aqui pela sua participação. E eu estava conversando com o Glauco aqui um pouco antes da entrevista, falei para ele que nós vamos falar de coisas boas aqui no leite e ele citou sobre a questão do mercado internacional. E aí eu já trago essa pergunta para a gente começar o nosso papo aqui, Glauco. Como que o mercado internacional ele vai afetar aí a nossa produção de leite, o nosso mercado de leite, visto que a gente não tem uma demanda de exportação aí do leite e dos seus derivados tão grande em comparação aí com o mercado de carne, por exemplo? Acho que a gente tem que analisar aí alguns fatores, né? Mesmo a gente nós não termos, né, uma exportação muito forte, né, sermos exportadores líquidos de lácteos, existe uma influência que a gente pode olhar por dois pontos, né? Um primeiro ponto é a oportunidade de exportar, né? E a oportunidade de exportar é quando a gente aproveita os mercados com preços melhores lá fora e quando o nosso preço aqui dentro está competitivo para gerar essa exportação. Então, hoje a gente consegue, né, com as cotações internacionais, a gente consegue fazer movimentos de exportação. Acho que esse é um lado positivo. Quando a gente olha o mercado internacional em si, as previsões de crescimento econômico para 2022 são muito positivas, né? A previsão do FMI para a economia mundial é crescer próximo de 5%, é um crescimento muito robusto, né? A própria economia norte-americana com crescimento também próximo disso, a Europa com crescimento acima de 4%. E são economias maduras, né, e já bem desenvolvidas com uma taxa de crescimento bem elevada. Então, isso aí acaba ajudando muito do ponto de vista da demanda por lácteos. A oferta vem crescendo de uma forma mais lenta, até porque os custos subiram no mundo todo, e a demanda tem vindo boa. O resultado dessa combinação é que nós estamos hoje com preços de leite em pó no patamar de $4.000 a tonelada, né, o leite em pó integral, no mercado internacional. Aí a gente começa a ver isso como nos afeta. Quer dizer, um leite em pó a $4.000, uma manteiga a $5.500 a tonelada, isso nos ajuda a ter uma possibilidade de exportação. O outro ponto é que, ao ter preços internacionais maiores, a importação não é tão estimulada. Em 2021, nós tivemos um ano bem mais difícil para demanda interna. E aí a gente tem um preço internacional mais alto, uma demanda interna mais fraca, acabou que a importação ela recuou de forma expressiva. No passado, a gente importou 180 milhões de toneladas nessa época do ano, e em 2021 isso veio para 70, 80. E, Glauco, o produtor precisa estar preparado, né? Precisa estar preparado tanto dentro aí da sua estratégia, mas quanto também a qualidade do que é produzido, principalmente a gente está falando aqui do leite. E hoje a gente fala aí, a gente ouve falar bastante da alta produtividade. O produtor que quer se manter no mercado, que quer continuar tendo uma rentabilidade, ele precisa de alta produtividade dentro do seu negócio. Como que a qualidade do leite, e aí a gente falando de alta produtividade, a gente fala de nutrição, que também colabora aí com a qualidade do leite, como que isso pode impactar diretamente aí para o produtor? Afeta, como a gente diz, na veia, né? São indicadores e resultados da fazenda que tem um peso muito grande na definição do próprio sucesso. Leite, se a gente voltar, não precisa voltar muito tempo,
né? Vamos voltar aí 5, 6 anos atrás, tinha gente que, não, vou entrar no leite, vou produzir leite, vou produzir leite. Hoje não é mais assim. Se a pessoa falar, não, vou entrar no leite, está preparado para entrar no leite? Tem uma gestão adequada? Tem capital para investir na atividade? É um pouco as exigências. Hoje um dos bens mais escassos que a gente tem no mundo é terra, né? Ela está dada. Então, a pressão para uso mais intensivo da terra é muito grande. E acaba que a agricultura leva, né, faz uma pressão na pecuária nesse sentido. A agricultura se modernizou muito rapidamente e agora vem colocando uma pressão muito grande na modernização da pecuária. E o leite é uma atividade que consegue ter uma alta renda por hectare. Então, é onde se consegue intensificar e tirar um resultado econômico interessante. Mas, para isso, precisa trabalhar muito bem a produtividade das vacas, precisa trabalhar muito bem a produtividade da mão de obra, a produtividade da terra, porque não tem mais espaço para amadorismo. Ou entra no leite para ser profissional, ganhar dinheiro, montar estratégia, ter planejamento, ou não adianta. O que a gente está vendo no mercado hoje, o IBGE soltou agora essa semana os dados do terceiro trimestre, que mostra a captação de leite no Brasil, de leite inspecionado. E a gente compara o terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado, houve uma queda de próximo de 5%. Isso aí já até está tendo algum reflexo aí nas cotações, mas isso mostra também que tem um grupo grande de produtores que, infelizmente, estão sendo levados a deixar atividade. A deixar atividade por quê? Porque o negócio não está dando aquele resultado positivo. Então, nós estamos passando por um cenário no leite onde a gente tem intensificação, modernização, investimentos em tecnologias extremamente avançadas, mas também um movimento de exclusão. Então, tem ficado na atividade, de fato, os produtores que estão investindo. Tem uma pressão muito grande por volumes, então as fazendas grandes, elas seguem crescendo, as demandas do consumidor estão mudando muito rápido. A gente já vê consumidor olhando pegada de carbono, né, olhando rastreabilidade, olhando como que o leite está sendo produzido, como que está o bem-estar das vacas. E essas questões, elas já estão na pauta. Não é questão que vai vir, ela já está aí. A qualidade do leite é fundamental, não só para as características do produto, mas para o produtor ter rentabilidade também. Quando ele olha a bonificação por qualidade, muitas vezes o resultado econômico dele está na bonificação, principalmente para produtores menores, porque ele não tem a bonificação de volume, mas ele busca uma bonificação de qualidade. Isso aí ajuda no balanço da fazenda. Glauco, quero te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado aqui por todas essas dicas aqui, por todas essas informações. Nós estamos sempre à disposição, um grande prazer, é sempre muito legal ter esse bate-papo com vocês aí. A National Wildlife Federation no Brasil desenvolve várias ações junto à cadeia pecuária para promover conceitos que definam uma produção em harmonia com o meio ambiente. Vamos saber dos avanços da NWF em 2021 e dos planos para 2022. Acompanhe. Isso mesmo, direto de Cuiabá, vamos conversar agora aqui com o Francisco Beduschi Neto. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Francisco. Opa, é um prazer estar aqui batendo um papo contigo e com todo mundo que nos acompanha. A gente que agradece pela sua participação. Francisco, eu queria que hoje, justamente como o nosso tema aqui é sustentabilidade aí dentro do setor pecuário, eu queria que você falasse para a gente, dentro aí da sua visão, qual que é o cenário hoje dos trabalhos da sustentabilidade, aí, de todos os projetos que envolvem a sustentabilidade dentro da nossa pecuária brasileira. A NWF, a National Wildlife Federation, para quem eu trabalho aqui no Brasil, né, liderando um time super competente de técnicos que está aqui trabalhando para ajudar a pecuária brasileira, ela tem essa visão de que o Brasil tem um potencial enorme de conciliar produção e conservação e atender essa demanda global por mais carne e por uma carne cada vez mais sustentável, né? Então, o cenário hoje ele é muito favorável ao Brasil. Para isso, a gente ainda precisa acertar alguns pontos, né? Aparar algumas arestas. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando e investindo
né, no desenvolvimento de novos trabalhos aqui no Brasil. Você falou sobre essa questão favorável e eu queria que você apontasse para a gente como que o setor, principalmente, ele pode e o que ele precisa fazer para melhorar a informação que ele passa da sua produção, porque a gente vê muita fake news, a gente ouve falar muitas coisas, muitas inverdades aí, e como que a gente pode trabalhar isso para mudar aí esse cenário, essa visão que a sociedade tem do agronegócio? Um passo essencial para a gente fazer isso é a gente começar a dar um pouco mais de transparência à cadeia da pecuária, né? A gente tem desenvolvimento de tecnologias aqui no Brasil que não tem em nenhum lugar do mundo, como, por exemplo, o ILPF, né, onde a gente faz integração lavoura, pecuária, floresta. Só que a gente não consegue contar essa história para o consumidor e para o público em geral, porque muitas vezes a gente não tem os dados necessários. Dar transparência à cadeia vai permitir com que os atores consigam rastrear, então saber quem comprou de quem, da onde que veio aquele boi, onde é que nasceu o bezerro, como é que ele foi criado, e condensar essas informações e entregar isso de uma forma que seja palatável para o consumidor, né? Num formato que ele entenda, que ele seja bacana para ele. Então, eu acho que esses são os dois passos que faltam para a pecuária nacional. A gente dar transparência e ampliar a rastreabilidade que a gente já tem da cadeia. E é importante a gente frisar que nós não estamos falando aqui de dar transparência dos dados dos produtores, de forma alguma. Nós estamos falando de propriedade rural, né? Onde é que está essa propriedade, em que condições que aquele boi foi criado. É simplesmente isso. E o olhar dos nossos produtores hoje, Francisco, ele já está voltado aí para essa produção mais sustentável ou a gente ainda tem dentro do setor uma certa dificuldade aí de entrar com esses projetos? A gente tem feito esse trabalho de engajamento, que a gente chama, né? Quer dizer, você sentar à mesa com o produtor, ir lá no interiorzão do Mato Grosso e no interior do Pará, sentar com o produtor, conversar com ele. O que a gente percebe é que os produtores, sim, eles já têm uma consciência de que este é um assunto importante, que precisa ser tratado. O que eles têm ainda uma certa resistência, e é entendível isso, né? A gente tem que entender, é de como fazer esse trabalho, como desenvolver esse trabalho. E à medida que a gente mostra, olha, nós estamos aqui para ajudar, nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, o que nós queremos é poder ajudar a cadeia a se tornar cada vez mais sustentável e demonstrar o resultado disso, né? Então, a gente vê sempre com muito bons olhos tudo isso, né? A gente tem que, na verdade, explicar para as pessoas o que a gente está fazendo. E o produtor também precisa ver aí os benefícios que essa produção sustentável traz, né? Principalmente quando a gente fala hoje em sucessão familiar e a gente cuidar do meio ambiente pensando nas futuras gerações. Não só isso, como o produtor que hoje já tem uma produção sustentável tem uma melhor abertura de mercado, uma melhor entrada aí dos seus produtos, né? Com certeza, né? Então, a gente está falando de perpetuar o negócio dele. E esse negócio, para ele se perpetuar ao longo do tempo, ou seja, ser sustentável, ele tem que abranger os três vértices, né? Os três pilares da sustentabilidade. O econômico, o social e o ambiental, e eles têm que estar em equilíbrio. Tudo isso está muito claro para o produtor, ele só não sabe ainda como, mas à medida que a gente começa a apresentar os projetos e apresentar os benefícios, né, de que, olha, se você quer continuar vendendo lá em 2030, em 2035, a gente precisa começar a mexer esse doce, ele vem junto e é muito bacana fazer esse trabalho com eles. Francisco, eu quero te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado. Opa, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um forte abraço a todos. Muito bom ouvir tudo isso, né? Acompanhe sempre as nossas informações aqui no Noticiário Tortuga, canal do Boi, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. E participe também com a gente.
Mande mensagens, mande dúvidas, perguntas, depoimentos para o número da nossa produção, que é o 11 99382 1999. Obrigada pela sua audiência e eu te espero no próximo programa.